Eu cortei a minha franja, eu tô achando muito engraçadinho. Oi, pessoas. Sem solidão nesse vídeo, né? Foi um desabafo aquele, tá? São percepções que eu tenho. As outras percepções é que tem muitas pessoas que estão se danando pra quem tá lá do outro lado. Só quer grana, não é mesmo? Enfim, pessoas e pessoas. Mas hoje a gente não vai falar sobre essas coisas. Deixa eu mudar a luz porque basicamente eu tô com dor nos meus olhos. Essa luz mais amarelinha é mais legal. Vamos começar o vídeo então, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, tava pensando. Tava revendo alguns escritos que eu tenho. E teve uma época que eu escrevia bastante sobre niilismo. Se vocês quiserem, eu posso trazer alguns escritos que eu tenho ali. Alguns eu tento traduzir, né? Porque a minha letra, quem já viu, sabe que ela é... Às vezes, demora até você pegar o ritmo da leitura, né? Mas enfim. Mas, cara, tem até alguns padrões, assim, que eu comecei a perceber na minha escrita. E eu queria fazer esse vídeo. E eu venho perguntando pra vocês se vocês já foram deitar com aquela sensação sufocante de que o dia acabou, o tempo tá voando e você desperdiçou mais 24 horas que nunca mais vão voltar. E Carl Jung, ele dizia que nada tem uma influência psicológica tão forte no ambiente e em nós mesmos quanto a sensação de que a vida não está sendo vivida. Então, esse fardo do potencial, né? Tipo, você está sendo assombrado por uma versão idealizada de você mesmo. Se vocês estão ouvindo um cachorro latir no fundo, cara, estamos. Simplesmente é isso. Isso é um fato e lide com isso. Mas enfim. E essa parada da potência é tipo carregar um rótulo de promissor ou viver uma sensação de ter um grande potencial. E isso acaba se tornando uma das armadilhas psicológicas mais cruéis da nossa época. Esse peso, ele acaba não nascendo necessariamente do fracasso material prático, né? A maioria dos jovens e dos adultos sofrem disso mesmo tendo um teto, comendo bem, transitando pelo mundo com alguma estabilidade. A dor em questão, ela é muito mais existencial e não material. Então é mais um pavor muito paralisante de ser irrelevante, de ser comum e ser invisível. E acaba que é uma angústia crônica, né, que alimenta algumas engrenagens psicológicas que acabam operando no silêncio da nossa mente. E nas gerações passadas, o fantasma que assombrava o início da vida adulta era a escassez material, era a falta de segurança financeira e até mesmo a fome. O sucesso, ele era definido por critérios tangíveis, né? Estabilidade, uma casa própria, manutenção da família. Por que eu tô de fone ainda, cara? Eu tava ouvindo uns negócios. Ai. E hoje, para uma parcela imensa da população, a barra de exigência, ela muda de lugar. O medo, ele acaba que não é mais de passar necessidade, mas de passar pela terra sem deixar um rastro. O comum, ele acaba virando sinônimo de fracasso.
viver uma vida ordinária, né? Trabalhar, pagar as contas, cultivar bons relacionamentos e morrer sem um verbete lá no Wikipedia ou um perfil verificado, começa a ser encarado como um desperdício trágico de existência. A insignificância acaba sendo o novo inferno teológico da modernidade. Em contrapartida também, há aqueles que simplesmente acabam entrando num niilismo passivo, onde não tem essa força e essa energia para quebrar padrões e lutar contra algo. Já tem vídeos passados que eu falei sobre o niilismo e tal. Nietzsche é um dos meus autores favoritos, né? Então, eu gosto muito de trazer algumas percepções e tal. Enfim, vou longe. Existe meio que uma linha de chegada quase invisível. E uma tirania, né? De, eu já devia estar mais longe. As pessoas, elas têm essa percepção de que com 20 anos elas precisam ter a vida toda pronta, e vai chegando perto dos 30, é inevitável que a pessoa não entre numa certa crise existencial, né? E cara, a parada de eu já deveria estar mais longe acaba até sendo uma espécie de esgotamento contemporâneo, porque acaba acionando o que a psicologia chama de tirania dos deveres. E se trata de um mecanismo onde o indivíduo ele acaba criando um ideal dele mesmo, e que esse ideal ele acaba sendo absolutamente inalcançável, passando a se punir diariamente por não ser aquela projeção. O grande culpado por essa distorção é a hipervisibilidade do excepcional. Porque o algoritmo das nossas redes sociais, ele esfrega na nossa cara em tempo real exceções estatísticas absurdas, né? Um jovem de 21 anos fundou uma startup milionária, alguma criadora de conteúdo de 24, vendendo seus OnlyFans, comprou uma mansão. Algum intelectual aí, de 25 anos, tem seus 3 livros publicados. E quando a gente transforma esse ponto fora da curva num padrão estético na nossa timeline, a mente ela acaba absorvendo a ilusão de que aquele ritmo é normal. O tempo natural de maturação, de aprendizado, de errar, né? Para que a gente consiga aprender com esses erros e construir bases sólidas, ele acaba sendo abolido por conta dessa pressa. O indivíduo ele passa a medir a velocidade da própria vida usando a edição dos melhores momentos da vida dos outros. E isso se aplica um pouquinho ao vídeo anterior que eu falei, que a gente acaba vivendo a vida do outro, né? Negligenciando muitas vezes o nosso dia a dia, um simples estender de roupa e tal. E tem até um paradoxo desse potencial infinito, que é como se existisse um certo prazer secreto e um tanto quanto perverso em manter-se apenas, né, nesse campo de potencial. Porque enquanto você não se compromete profundamente com algum caminho, com alguma escolha, ou até mesmo como um projeto que é real, todas as portas elas continuam abertas na sua imaginação. Então, você ainda pode ser qualquer coisa, você pode ser um grande escritor, um grande empresário de sucesso, um artista genial,
a pessoa perfeita para aquela determinada pessoa que você idealiza. E na sua cabeça isso acaba sendo infinito. E o fardo, ele acontece quando esse potencial, ele vira uma prisão protetiva, porque o indivíduo, ele começa a adiar a ação, ele começa a sabotar os próprios projetos, porque a realidade de qualquer começo, ela é tosca, ela é pequena e ela é um pouco desajeitada, sabe? A gente vai aprendendo tantas coisas. Eu mesmo, assim, em todos esses projetos que eu começo, cara, é muito desajeitado, assim, porque mesmo assim, quando eu comecei o podcast, até hoje não tem um modelo, um molde, sabe? Porque eu ainda estou entendendo como que é trabalhar com isso. Ainda tô me integrando em como que eu faço determinadas coisas, até mesmo nos vídeos. Eu comecei esse vídeo, eu nem me apresentei. Eu comecei o vídeo passado, eu nem me apresentei. Então, tipo assim... Ai, até que ponto, sabe? Precisa ser tão... Poxa, cara. Isso me cansa um pouco, sabe? De ter que estar a todo momento, assim... Falando quem você é, o que você faz, o que você deixou de fazer. Cansa bastante. Porque nunca, meio que nunca é o suficiente, tá ligado? Eu faço conteúdo sobre filosofia já faz um tempo já, e as pessoas sempre me perguntam, sempre, 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 você tem informação, você não sei o que, você não sei o que, tipo, cansa, tá ligado? Cansa, tá ligado? Então E as coisas têm acontecido tão rápido, cara, que ao mesmo momento, eu até tava falando isso esses dias, você tem certezas, só que você vai aprendendo mais e aquelas certezas, elas são quebradas para que novas coisas venham. E as coisas vão se modificando muito rápido, assim. Então, até fazendo quadros sobre a comparação dos filósofos e tal que eu tenho feito lá no Instagram. Se você não me segue, é @luz.sila. E assim, cara, como eles demoravam tantas, às vezes décadas, né, pra verem de fato uma evolução muito grande nas coisas e tal, e hoje em dia tá tudo tão rápido, né, cara? A própria questão das canetas emagrecedoras e tal, que é uma grande revolução, cara, pra uma doença que é a obesidade e tal. Tipo, caralho, mano, como tá muito rápido, né, gente? Tá muito rápido, cara. Meio que me faz pensar que essa velocidade, ela vai aumentando até que tudo se imploda, sei lá. Ai, mano. Várias coisas. E assim, nos meus vídeos até, tipo, o texto inicial às vezes é bem ruim. Mas nos meus atendimentos com pacientes, o primeiro paciente sempre vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque você tá colocando ali os teus saberes em prática. O faturamento é muito ridículo, assim, no início. Então, diante desse choque, diante desse brilho da nossa projeção idealizada, né? Onde acaba cruzando com esse passo real, o ego ele dá uma recuada. Então, ele prefere um pouco a paralisia confortável de continuar sendo uma promessa não realizada, sabe? E tem aí um risco, né, de dar um passo prático
e descobri que, na verdade, o caminho exige esforço, exige repetição, exige tempo. E o potencial, ele acaba deixando de ser um motor e ele passa a funcionar como uma âncora que impede a vida de começar de fato. Então eu começo a pensar que talvez esse cansaço dessa geração, ela não venha com um excesso de trabalho físico, mas... E sim, obviamente vem, né, em algumas realidades, isso a gente não pode anular, mas a questão que eu quero trazer aqui é desse peso, é de carregar esse peso dessa versão idealizada de nós mesmos nas costas o dia inteiro, cara, porque é uma exaustão da gente tentar correr atrás de uma linha de chegada que se move cada vez que a gente dá um passo, sabe? Hoje em dia a gente não tem muito que perspectiva das coisas materiais, como tinham ali os nossos pais e avós e tal, porque até para comprar um celular é extremamente, para nós brasileiros aqui, em algumas realidades é muito custoso, tá ligado? A gente dá prioridade para outras paradas, por exemplo. Então, é doideira, cara. Você não acha? Eu acho doideira. Porque a distância entre quem a gente é, para quem a gente acredita que a gente deveria ser, acaba sendo a maior fábrica de ansiedade desse nosso século, né? Quando a Karen Horney, que é uma das grandes psicanalistas do desenvolvimento humano, ela destrincha a neurose, ela aponta exatamente para esse abismo, que é a batalha entre o eu real e esse eu idealizado. E meio que não se trata, né, só da gente ter metas, mas da gente criar esse carrasco interno disfarçado de alta performance. Então, nesse eu de fantasia, né, acaba sendo um avatar sem biologia, até rima, mas nós não criamos mais planos para o futuro, nós projetamos um avatar mental impecável, um robô de carne altamente otimizado que habita nessa nossa imaginação. E esse eu de fantasia, ele é só uma colagem dos melhores momentos do feed do Instagram. Eu tô pra sumir daquele lugar a qualquer momento de novo, pelo menos na minha conta pessoal, porque eu preciso trabalhar, né? E não só do feed do Instagram, mas das rotinas matinais e dos discursos de produtividade. Então, algumas pessoas, assim, até têm uma rotina muito imaculada, né? A pessoa acorda ali às 5 da manhã, sem hesitar, ela já faz meditação, ela toma um banho gelado, ela lê 4 livros densos por mês, ela mantém uma alimentação impecável, ela triplica o faturamento da empresa. Essa pessoa, ela treina com uma intensidade máxima, ela exala uma estabilidade emocional digna de um monge budista. Só que o erro é que esse avatar, ele não tem biologia. Ele não fica doente. Não tem dias de chuva. Não sofre com flutuações hormonais. Ele não herda traumas familiares. Ele não cansa depois de uma jornada exaustiva de trabalho. Ele é só uma máquina abstrata, feita de pixels, recortes, expectativas operando num mundo onde o imprevisto, ele não existe.
E o grande colapso acaba acontecendo quando esse eu real, que é feito de carne, osso, história, limites, ele acaba entrando em cena para viver uma segunda-feira comum. Cada vez que a gente se comporta como um ser humano normal, esse tribunal interno ele acaba abrindo uma exceção. Então, se você sente um cansaço legítimo depois de um dia tenso e você decide deitar no sofá para descansar, esse eu idealizado ele não vai entrar como um mentor compreensível, ele vai entrar como um promotor implacável. Quando um padrão de comparação é uma fantasia inalcançável, qualquer manifestação de humanidade ela acaba sendo julgada como crime de preguiça. E o grande veredito desse tribunal é uma humilhação sutil. Porque sussurra, olha, mais um dia desperdiçado. Enquanto você tá aí parado para respirar, quando você tá descansando, o seu avatar idealizado tá produzindo, tá estudando, tá enriquecendo. Esses dias eu tava passando pela live de um cara que ele tá começando um delivery e ele fazia live quase todo dia, montando os pedidos dele e tal. E teve um dia que ele não fez live, ele não abriu a loja dele. E no outro dia que ele abriu, né, e fez a transmissão e tal, ele tinha dito que ele tinha ido... Ele saiu um pouco com os amigos, ele foi viver um pouco, né, sair dessa roda pra viver um pouco, pra usufruir do um pouco do trabalho, né, do dinheiro que o trabalho dele forneceu e tal. E o cara não parava de ruminar que ele tinha perdido muitas vendas. O cara não parava de ruminar que o dia que ele decidiu abrir, tava dando pouco movimento. E ele ficava se culpando por ter saído. Então, sabe? Que doloroso que é, né? Você ficar passando por isso. Que cansativo. E o potencial, nesse caso, né? Ele acaba sendo como um chicote. Então, ele não é visto mais como um combustível. Porque é aqui que essa engrenagem desse crescimento ele acaba quebrando. Porque o conceito de potencial devia funcionar como um horizonte luminoso, né? Como um lembrete de que é possível que a gente alcance através do movimento lento, do erro absorvido, do tempo de maturação. Só que quando há essa tirania desse eu de fantasia, né? O potencial ele acaba sendo sequestrado e transformado num instrumento de tortura. Então, muitas vezes a pessoa pode paralisar por vergonha, né? Ao invés disso, impulsionar e dar o primeiro passo desajeitado, o potencial idealizado, ele pune por ainda estar no começo. Então, como o primeiro texto, a primeira arte, o primeiro projeto real, eles nunca vão ter brilho de obra-prima que esse seu avatar mental já criou na imaginação. Então, muitas vezes você acaba paralisando e não fazendo nada. A exaustão por estatística também, né? Porque você acaba gastando uma energia vital absurda, só sentindo culpa por não ser essa sua projeção perfeita. E no final do dia você tá exausto. E exausto não porque você trabalhou, porque você construiu alguma coisa real, mas porque você passou 10 horas sendo chicoteado por um fantasma que você mesmo criou. Então, sair dessa armadilha exige que você desarme esse tribunal para que você aceite que o único que pode realmente construir uma vida de verdade é esse eu desajeitado, é esse eu cansado, é esse eu real que está tentando
na cadeira hoje. Então, a ansiedade contemporânea, ela acaba que não nasce de uma agenda cheia. Ela vai nascer de uma mente super populada de futuros hipotéticos. Para quem carrega o peso do potencial, o amanhã ele não é uma página em branco para ser escrita com calma. É só uma névoa de caminhos cruzados, onde cada passo em falso parece fatal. Muito parecido com o mecanismo de sobrevivência. Você foge, ou você luta, ou você paralisa. E essa paralisia, ela acontece quando a nossa mente ela tenta viver o destino inteiro antes mesmo de calçar o sapato para dar o primeiro passo. Uma vez eu falei para um paciente: não olhe para o abismo que é toda essa incerteza desse futuro. O segredo é você olhar a cada passo que você dá, para que você não sinta a vertigem com tanta força. Quando a gente cresce ouvindo que a gente tem potencial para ser qualquer coisa, essa aparente bênção, ela se transforma num pesadelo existencial. É tipo, o futuro só depende de você. A liberdade irrestrita, ela gera vertigem. E se você pode ser o artista genial, o acadêmico brilhante, o empreendedor de sucesso, o nômade desapegado, o momento de escolha ele vira uma crise. E escolher uma direção exige coragem, porque você é fundamentalmente um ato de violência psíquica contra você mesmo. Você é obrigado a assassinar todas as outras versões possíveis que você poderia ter sido. O medo de errar a rota é o luto antecipado por essas vidas descartadas. E isso trava o movimento. Porque o indivíduo ele prefere ficar parado na encruzilhada, olhando para as placas, alimentando a ilusão de que, enquanto não escolher, ele ainda mantém todas as possibilidades vivas. E o resultado é a parálise por análise. Porque você não vive nenhuma vida real para não ter que abrir mão dessas vidas imaginárias. E tem a ilusão, né, do eu ainda nem comecei. Porque é o refúgio da perfeição intacta. É uma zona de conforto perversa nesse status de eterna promessa. Enquanto você mantiver os seus projetos, as suas ideias, o seu talento, a pessoa que você deseja, a pessoa que você sempre esperou, lá trancado no porão, eu ainda não comecei de verdade, você permanece invicto na sua cabeça e nas suas conversas que você tem por aí. Seu potencial ele continua impecável, puro e acima de qualquer crítica, de qualquer erro. E no território do potencial, você nunca falha. Seus textos são obras-primas, suas empresas são bilionárias, as suas relações são perfeitas. É um refúgio psicologicamente confortável para esse ego frágil. O mundo real, no entanto,
ele exige atrito. Ir para a arena prática significa colocar a sua cara a tapa, testar suas habilidades na lama do cotidiano, cometer erros públicos. E o que é mais doloroso pro mimetizador ou pro idealista é descobrir que os seus limites são reais. Então o potencial, ele vira a desculpa perfeita para covardia disfarçada de esperar o momento certo. O indivíduo, ele sabota as próprias chances de começar porque ele prefere a dignidade de ser um gênio incompreendido que não tentou a vulnerabilidade de ser um aprendiz real que falhou no primeiro ensaio. A ansiedade por parálise, ela não é a falta de vontade. Ela é o excesso da projeção. O peso de um futuro idealizado esmaga a única coisa que realmente pode mudar o jogo. A ação tosca, pequena e real do presente. Compreender o fardo do potencial exige que a gente dê um passinho para trás. Essa angústia, ela não nasce em um vácuo psíquico. Ela é ativamente fabricada pela cultura em que respiramos. Nós fomos condicionados a medir o nosso valor interno através de métricas externas que são biologicamente e psicologicamente insustentáveis. E a gente entra na questão do efeito vitrine, né? Nessa ilusão desse palco alheio. Porque o ser humano, ele é um animal comparativo. Nós banalizamos o nosso progresso e o nosso ritmo de desenvolvimento olhando para os lados. E o grande problema da nossa era é que essa vizinhança, ela se tornou digital e profundamente adulterada. Então existe ali uma assimetria nessa percepção, porque nós vivemos os nossos bastidores completos. E isso inclui o nosso cansaço de terça-feira, as contas acumuladas, as dúvidas antes de dormir e a incerteza da manhã. No entanto, das outras pessoas, a gente consome esse palco editado, né? Filtrado, ensaiado e iluminado. Então, quando a nossa mente ela compara esse bastidor bagunçado com um palco impecável de alguém da mesma idade, ou até mesmo mais novo, né? Muitas vezes dá até um curto-circuito cognitivo, porque nasce a sensação asfixiante de que existe um código secreto da vida ou um manual de instrução que todo mundo recebeu por e-mail menos você. Então, a timeline, ela acaba transformando a exceção estatística na norma, fazendo com que o tempo natural de maturação de qualquer projeto pareça um fracasso retumbante. Porque se você colocar algo amanhã e não te dá resultados em 2, 3 minutos, em meia hora, em uma semana, você já se sente um fracassado. Houve uma época que o conceito de propósito ou de vocação era ligado a essa transcendência, né? Ao serviço, ou simplesmente a busca por uma excelência artística e intelectual. Só que hoje, a cultura da hiperprodutividade, ela opera num sequestro sutil, porque ela atrela a nossa alma a esse mercado de ações. Então, se você tem um talento natural para escrita, para música, para filosofia, ou até mesmo para escuta, a sociedade, ela não te dá permissão para apenas desfrutar disso. Mas existe ali uma cobrança invisível para transformar todo o interesse num trabalho paralelo, né? Todo o traço de genialidade numa marca memorável.
Então a gente meio que foi infectado pela ideia messiânica de que o potencial ele só é válido se ele estiver impactando milhões de vidas ou quebrando o algoritmo. Então, se o seu talento ele serve apenas para melhorar a vida das 3 pessoas ao seu redor ou para trazer paz na sua própria rotina, a cultura ela te trata como alguém que está desperdiçando o seu próprio dom. E bom, para levar no seu peito, para que fechemos aí esse tribunal interno de uma vez por todas, a mensagem é que pare de tentar fazer justiça à versão de você que só existe na sua cabeça. O seu maior potencial não é ser perfeito amanhã, mas é você ter coragem de ser real hoje. Um beijo, até o próximo vídeo e se cuida.